Aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos, Senhor. Unge eles, Senhor. Tira o homem natural daqui de cima e venha o Teu Espírito Santo falar, Senhor, com a Tua igreja nessa noite. E em nome de Jesus aqui eu já te louvo e já te agradeço. Amém. A graça e a paz, igreja linda e abençoada. Eu estou muito feliz no Senhor. Você está feliz com Cristo? Quem pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Eu estou muito satisfeito nessa noite porque eu estou vendo aqui amigos muito preciosos, irmãos em Cristo. Momento de comunhão muito precioso. Isso é muito bom, né, irmãos? Isso que nos fortalece na caminhada. E quanto mais neste culto de celebração, tá? Por quê? Porque nós temos muita coisa para celebrar no Senhor, amém, queridos? Muita coisa, né? Só o fato da nossa salvação, que nós não podíamos pagar, não podíamos negociar, isso nos dá, tá? Pelo resto da vida, gratidão. Você se lembra quando você tinha sua vida antes de Cristo? Tem memória aí como é que era a coisa? Eu, quando me lembro, eu todos os dias dobro meu joelho e digo: Jesus, muito obrigado por ter transformado a minha vida. Glórias a Jesus. Tem um antes e tem um depois, irmãos. Um antes de Cristo e um depois com Cristo. Aí, amados, a gente só tem a celebrar com o nosso Deus. Uma coisa é você atravessar uma guerra sem Jesus. A outra coisa completamente diferente é nós atravessarmos uma guerra com Jesus. Por quê, pastor? Porque a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aplauda o Senhor Jesus até a sua mão ficar bem vermelha. Estou brincando, irmão. Aplauda Jesus. Amados, antes da gente entrar na palavra desta noite, eu queria, porque sempre quando a gente começa a pregar, e aí você sabe, pastor gosta de falar demais e aí aperta o tempo, enfim. De ânimo muito boa. Eu estive recentemente em uma de nossas congregações e uma irmã veio chorando, porque ela viu a minha condição, né? Eu estava realmente, quem me conhece, a minha imagem, depois os índios procuram as imagens, pelo menos, eu não sou gordo, mas pelo menos cheio. E desde março eu tenho enfrentado algumas lutas na área da minha saúde, tá? E agora o Senhor tem trabalhado de uma forma especial. Sempre criei, né? Sempre estive ali com a minha fé em dias no Senhor, crendo que o Senhor tá cuidando de mim de uma forma muito especial. E eu tive agora, esses dias agora, numa congregação, uma palestra para obreiros, e aí ao final uma irmã veio chorando, me abraçando, me pegando na minha mão: pastor, que alegria te ver. Olha, pastor, eu tive um sonho, o senhor ali em cima daquele altar, gordo, bem diferente do que o senhor está. E eu dizia: pastor, como o senhor está bem. Aí eu virava para ele e dizia assim: Jesus me curou, minha irmã. Jesus me curou. Aí eu digo: eu creio. Isso aí é confirmação das nossas. Olha aí a diferença, irmãos. Olha a diferença, né? Rostinho cheio e tal. Alguns cabelos caíram fora, né? Mas alguns estão se sustentando ainda pelas misericórdias do Senhor. E aí, então, irmãos, eu só tenho a agradecer ao nosso Deus, porque Ele é muito bom. Ok? Eu quero, não bota a imagem agora não, viu, João? Lá do tema. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 36. Me dê minha garrafinha aqui. Tem um soninho, Joninho? Olha, eu quero agradecer também muito a Deus pela vida do Carlos,
sua namorada que está conosco aqui, a Daniela. Esse é o meu filho postiço. Ele acompanhou algumas coisas, não foi, Carlos? Comigo, viu algumas dores da caminhada e da jornada. Nós temos um carinho muito grande pelo Carlos, pelo meu amigo Cleito, pela minha querida Girlane, que por sinal está conosco aqui. Seja muito bem-vindo a todos que estão aqui. Nossa amiga ali, a mãe da Gleiciane, pessoas muito preciosas para nós, viu? Capítulo 7, verso 36. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. E assentando em casa do fariseu, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos de sua cabeça, beijava-lhes os pés e ungia-lo com unguento. Quando viu isto, o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, ungindo-me os pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, Jesus agora se dirige à mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, preste atenção a essas frases que eu estou falando pausadamente. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode aplaudir a palavra do Senhor?
curvando a sua cabeça, uma vez mais quero orar. Mais um pouquinho com você. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra exposta, lida. Tua palavra que é verdade. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender verdades que certamente mudarão a nossa vida e a nossa história, Senhor. Que a Tua palavra tenha livre curso em cada um dos corações. Eu não posso dizer nada, Senhor, se do alto não me for dado, Senhor. Eu me humilho na Tua presença e peço uma vez mais a Tua misericórdia. Sim, te oro e agradeço. Amém. Deixa eu abrir aqui meu iFolha. Você pode colocar o tema, João. Um encontro inesperado. Encontro é muito bom, não é não, irmãos? Dependendo do encontro, né? Você se lembra quando vocês, varões, se lembram quando vocês se encontravam com as vossas namoradas, hoje esposas? Se lembra? A gente sempre busca aparentar bem, né? Impressionar. Estamos na área da conquista. Encontros são bons. E o nosso Jesus, no seu ministério, em muitas ocasiões, encontramos Jesus em encontros. E esses encontros de Jesus, muitas vezes, eles eram para uma plateia pequena, às vezes para multidões. Os ensinos mais significativos do Senhor Jesus, preste bem atenção, foram para uma porção de pessoas, quando não para uma pessoa. E esse encontro aqui, que Lucas narra no seu evangelho, é muito interessante. Por quê? Porque a gente precisa entender como que esse encontro acontece. Essa história da mulher pecadora, do fariseu e de Jesus tem muita coisa a nos dizer. Cada um deles tem uma identidade. Amém? Cada um deles tem uma identidade. A mulher, olha, o texto diz, a mulher pecadora. Jesus, o Messias. E o fariseu. E a gente precisa mergulhar um pouquinho nos dias de Jesus para a gente entender o que aconteceu de fato nesse encontro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse homem, que no começo Lucas registra como um fariseu rogou a Jesus que comesse com ele. Um fariseu rogou a Jesus que comesse com ele. Ele faz um convite a Jesus, porque certamente esse encontro marcado pelo fariseu era um encontro em que não era para aprofundar relação com Jesus. Aliás, não encontramos no texto nenhuma relação desse fariseu direto com Jesus. Mas como os fariseus, que eram uma parte, daqueles que se julgavam, cumpridores da lei de Moisés, eles sempre perseguiam a Jesus. Esse não foi um encontro, não era um encontro para sentar, para conversar, para amadurecer. Não era um encontro em que Jesus seria bem recebido.
Era um encontro de especulações. O fariseu ouviu falar de Jesus e dos seus ensinos. E então ele faz um convite a Jesus. Mestre, vá lá em casa. Venha comer comigo. Afinal de contas, irmãos, um jantar dessa natureza em que encontramos aqui no registro, não é um jantar assim para muitos. Nós vamos compreender o contexto de que, primeiro, o fariseu, cara altamente religioso, religioso. Ninguém vai à casa do fariseu, ainda mais sendo pecadora como a mulher. Mas há de convir para a gente entender que, quando se dava um banquete, como esse que ele chama Jesus para participar, e o interesse dele não é alimentar Jesus, o interesse dele é experimentar Jesus, o interesse dele é colocar Jesus em maus lençóis. Existe por detrás desse convite algo de especulativo. Não era o interesse dele de compartilhar da companhia, da amizade, do amor de Jesus. Então ele preparava o banquete. E preste atenção, isso era feito de uma forma muito natural. Primeiro que a mobília, a mesa dos dias de Jesus não é como a nossa mesa dos dias de hoje, né? As mesas que hoje nós sentamos, ela esconde os nossos, mas as mesas dos dias de Jesus, elas eram baixas, sobrepostas quase ao chão, em que os pés dos convivas, dos convidados, estavam expostos para fora. E só se sentava à mesa os principais convidados. Porém, preste atenção, como se tratava de um mestre, Jesus era considerado um mestre, em que depois daquele momento iria se perguntar, fazer perguntas a Jesus, que era essa a proposta daquele fariseu. As pessoas podiam entrar, elas podiam participar daquele momento, sendo que elas não podiam falar, elas não podiam se dirigir a Jesus, nem um fariseu, somente os que estão à mesa. Então, as pessoas podiam entrar, a casa do fariseu estava aberta agora a qualquer pessoa que quisesse entrar na casa dele. Aleluia. E então, irmãos, é muito interessante a gente entender esse contexto. Por quê? Lucas vai dizer que o fariseu convidou Jesus, Jesus entrou na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E aí ele diz no verso 37, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, essa mulher, ela era conhecida na cidade, uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, uma mulher que tem a moral baixa. Mas irmão, pensa aqui comigo, o que foi que levou essa mulher pecadora a entrar nessa ambiência de um fariseu? Porque imagina, o fariseu já ensina o filho dele, desde pequeno, a não tocar em coisas impuras, tá?
a se passar no meio de duas mulheres que estavam talvez menstruadas. Ele disse: filho, nunca passe no meio, porque você vai se tornar impuro. E mesmo a sombra projetada de duas meninas sobre o prato de alimento se constituía impureza. Então, convivência com pecador, jamais. Então nós entendemos pelo texto que na mente daquele fariseu que vai fazer um julgamento, por isso que eu disse, tem três identidades aqui. A história vai contar esse encontro desses três pessoas. A pecadora, amém? Estão comigo? O fariseu e Jesus. O fariseu montou tudo orquestrado para pegar Jesus. E nós vamos descobrir isso já já, tá bom? Mas aquela mulher, ela é uma mulher pecadora. E era uma pessoa não grata, uma pessoa não bem-vinda, talvez. Mas ele não podia fechar as portas, porque uma vez que ele abre, e quando era aberto, as pessoas podiam entrar ali. E participar e ouvir os debates, porque estava um mestre ali. Só que esse encontro inesperado é surpreendente, glória a Deus. Surpreendente. Aleluia. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu. Eis que uma mulher da cidade. Eu fiz uma pergunta anterior: o que levou essa mulher aí de encontro a Jesus? Aí, ela sair, ela ouvir e ir naquela ambiência. Primeira coisa, irmãos, que a gente nessa noite quer tratar com vocês nessa conversa, é a gente entender que, apesar de todo aquele contexto religioso, essa mulher, ela tem um objetivo claro. Quando você lê um texto como esse, você fica pensando: o que moveu essa mulher? Se você vai extrair a verdade desse texto, nós vamos encontrar que o texto fala de amor e fala de perdão. O contexto, o final é amor e é perdão. Jesus vai falar sobre isso. Mas essa mulher, imbuída de uma gratidão, de um amor muito grande, ela não vai se importar com aqueles que estão lá, que a conhecem, porque Lucas diz: ela é uma mulher da cidade, ela é uma pecadora, ela está tarjada, rotulada, as pessoas conhecem ela. Porém, algo aconteceu na vida daquela mulher que mudou o seu comportamento. Para pensar. Nós não encontramos esse registro igual. Tem registros que parece até que são iguais, mas não é o meu registro. Não tem como você dizer: esse aqui é fulano, essa aqui é Beltrano. Não tem como. Isso é muito específico. E ela não vai se importar com o que as pessoas pensam a respeito daquilo que ela quer com Jesus. Ela tem um objetivo: eu vou a Jesus. Não importa o que vão falar de mim, eu vou a Jesus. Porque as pessoas muitas vezes têm vergonha de Jesus. As pessoas têm vergonha do Cristo. Mas o impacto na vida daquela mulher foi muito grande, de maneira que ela toma o seu melhor. E ela não se importa por não ter sido convidada. E quando ela chega, imagina a cena que ela encontra naquele lugar. Vamos para outro momento. Vamos falar agora do fariseu. Olha, os rabinos daquela época, os mestres, ele era um fariseu. O que se distingue um servo
de um dono de casa, de um rabino, era a sua estola, a sua capa. Então, ao chegar dentro de um lar judeu, você vai ver que o dono vai estar com a capa. E se esse homem, preste atenção, fariseu, quisesse honrar a Jesus de fato como mestre, quisesse a companhia de Jesus, quisesse aprender, aprofundar relacionamentos com o Senhor, ao receber Jesus, ele deveria colocar a sua capa no chão. Se ele quisesse dar uma boa recepção para Jesus, reconhecimento de que Jesus é um mestre respeitado, ele colocaria a sua capa e depois chamaria o seu servo, que viria e lavaria os pés de Jesus. Estão entendendo? Lavaria os pés de Jesus e depois tomaria do óleo e ungiria Jesus. Isso era uma recepção à altura de Jesus, mas afinal de contas, o que ele armou ali não era uma recepção para Jesus. Ele não acreditava em Jesus de Nazaré. Ele queria experimentar Jesus de Nazaré, porque ele pensa em si mesmo. Verso 38 diz: e entrando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, enxugava com seus cabelos e beijava e ungia-lhe com unguento. A atitude da mulher é um choque constrangedor, direto. Ao que o fariseu começa a olhar para aquela atitude, porque ele não tinha feito nada, ele não tinha honrado Jesus. E aí é interessante que o 39 vai dizer assim, ó: quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falando consigo mesmo, ele fala com quem? Ele está falando aonde? Já conversou consigo mesmo? Ele começa a elaborar conclusões. E olha só, o verso 39 diz, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual era a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Ele está ali, a identidade deste homem é um homem que só pensa em si mesmo. E ele começa a traçar julgamentos. Ele julga a mulher pecadora, e agora ele vai julgar Jesus. Ele julga da seguinte forma e diz: se este fosse profeta, ele saberia que esta mulher é uma pessoa da vida, uma pecadora. Ele não é profeta. Ele não é profeta. Porque aquele fariseu estava cego para as realidades espirituais. Ele só conseguia enxergar a reputação daquela mulher. Era isso que ele conseguia enxergar. E a segunda lição aqui, irmãos: muito cuidado. Às vezes, nos achamos melhores do que os outros. Às vezes tomamos juízos antecipadamente. É muito perigoso isso. Ele não pôde perceber que aquela mulher estava demonstrando um grande amor a Jesus. E por fim ele achava que Jesus era um profeta qualquer. E sendo assim, se ele fosse profeta verdadeiro, ele deveria evitar qualquer tipo de toque por parte daquela mulher, por conta da impureza. Olha, se ele fosse profeta, se esse homem aí fosse profeta, primeiro, essa mulher nem tocava nele, é uma pecadora, nem tocava nele, se ele fosse realmente profeta. Porque, como eu falei, o fariseu sempre pensava assim: se você é tocado por um pecador, você se torna impuro. E nesse caso ele julgou segundo os seus padrões de justiça própria. Aqui está, irmão, o perigo mais eminente do ser humano: a justiça própria.
é quando você acha que a sua justiça sobrepõe a do teu irmão, a das pessoas. Quando você acha que é melhor do que os outros. Quando você vê alguém em erros grotescos, fatais, você julga. Mas qual é o comportamento de Jesus, irmãos? Esse fariseu, ele não consegue enxergar o amor dessa mulher por Jesus. Quantos de nós aqui amamos a Jesus? Vocês estão percebendo o grande esforço que essa mulher está rompendo porque ama Jesus? Senhor, nós te amamos, mas não estendemos as mãos. Senhor, nós te amamos, mas nós não amparamos. Senhor, nós te amamos, mas nós não conseguimos, superar certas coisas. O Evangelho é um Evangelho que nos chama não a fazer concessões com algumas coisas, mas para sermos, incisivos em decisões. O verso de número 40 diz assim: e respondendo Jesus disse: Simão, olha só, depois que o fariseu pensa consigo mesmo, Jesus capta aquele pensamento dele e volta-se para o fariseu. E aqui no verso 40 é muito interessante a gente notar que a narrativa começa, a história, né? A história começa, um certo fariseu, mas agora Jesus, ele pensa, olha só, o fariseu pensa que Jesus não conhece aquela mulher. Esse é o pensamento dele. Se ele fosse profeta, ele está pensando que Jesus não conhece aquela mulher. Só que Jesus conhece a todos, principalmente a ele. E agora no verso 40, Lucas registra que Jesus chama ele pelo nome: Simão. Já imaginou uma coisa como essa? Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um lhes devia 500 dinheiro e o outro 50, e não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? Ele não entende, Simão, que aquilo diz respeito a ele e à mulher. Então Jesus conta uma parábola. É uma história que no fim tem um fundo de verdade. Jesus ilustra, tá? Se ele queria pegar Jesus, apertar Jesus, humilhar Jesus, que era isso que ele queria humilhar Jesus, ele queria que Jesus fosse humilhado naquele banquete. Mas agora Jesus, com muita sabedoria, pegando esse gancho do pensamento dele, lhes faz essa pergunta. E é o que ele responde. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquela quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. Amém. Você imagina que naquele momento em que ele responde: tenho para mim que aquele a quem se perdoou mais, aquele fariseu ficou cheio da bola, porque os fariseus gostavam de ser ovacionados. Você lembra o que foi que Jesus disse? E a orar não façam como os fariseus, que levantam a mão nas praças para serem notados pelos homens. Eles gostavam de ser notados como homens de inteligência, homens que serviam a Deus. E Jesus pega isso aí e diz: Simão, e agora? Irmãos, me responda uma coisa: quem deve mais? Quem deve 500 ou quem deve 50? Quem deve 500 ou quem deve 50? Então quem deve 500 deve mais. Mas a pergunta é: todos 2 estão devendo ou não?
O fato de mais ou menos não altera. O que Deus está dizendo é: tanto a mulher está devendo como você. Estão numa mesma condição. Na mesma questão, irmãos. E essa história inteira ilustra o conceito da graça e do amor de Jesus por mim e por você. Porque Jesus não é rancoroso. E o texto mostra que Jesus aceitou o convite e sabia quem era o fariseu no seu íntimo. Apesar do fariseu demonstrar que queria de fato humilhar Jesus, pela parábola que Jesus contou, olha para cá, ó, ele já estava perdoado por Jesus. Aleluia! Sabe o que eu aprendo? Que até os nossos erros do passado já foram se embora. Jesus olha com olhar de misericórdia. A graça de Deus é muito ampla, irmãos, profunda. Jesus demonstra amor até pelo fariseu que o persegue, que monta uma situação. Mas agora, irmãos, a atitude daquela mulher que é extraordinária. Porque quando aquela mulher chega e ela encontra aquele cenário, vendo o fariseu tentando humilhar Jesus, ela vai tomar atitude, e esse encontro, é por isso que eu digo que é um encontro inesperado. Esta mulher não liga, ela não atina para o que as pessoas vão pensar ao seu respeito. O negócio dela é com Jesus, ela diz: eu vou me unir a Jesus. E ela leva um vaso de alabastro, uma louça muito fina, como se fosse gesso, com um canudinho assim. Ela leva tudo, aquele perfume precioso que ela tem, que possivelmente ela usava para atrair a atenção de homens. Mas agora ela pega aquele perfume e olha só, ela chega por detrás de Jesus, porque os pés de Jesus estão para trás, e uma coisa ela observa, ela vê que os pés dos convidados todos estão lavados, menos os pés de Jesus. E ela chega aos pés de Jesus. Você pode imaginar essa cena? Você pode trazer à tua memória o que é essa cena? Imagina a cara do fariseu olhando, e ela chega, queridos, e ela começa a chorar. Ela está de pé, Jesus está sentado. O que ela tem que fazer então? Ela tem que se encurvar e começa a chorar. E o choro dela não é um choro de algumas lágrimas para lavar os pés de Jesus. Certamente foi um choro copioso de um coração grato, porque encontrou algo muito precioso. Você encontrou algo muito precioso, Jesus de Nazaré. Esse choro é de uma grande gratidão, de algo que comove. Aquela mulher movida a estar ali, ela não se importa com o ambiente, e ela fica por trás chorando, e percebe que os pés de Jesus não estão lavados, então ela começa a lavar os pés de Jesus. E imagina isso, primeiro tocar em Jesus, que não podia. Se ele fosse profeta, ele sabia que era uma pecadora, e Jesus está ali. E depois esta mulher, para acabar, sabe, de fazer algo extravagante no meio daquele ambiente, a mulher judia, um dos bens mais preciosos da mulher judia são os seus cabelos. Aquele texto de Paulo, em 11 de Coríntios, ele diz: as mulheres, quando você for entrar na igreja, cubra a sua cabeça. Ele estava dizendo: guarde seus cabelos. O cabelo é atavio da mulher. Imagina uma mulher, naquele contexto,
soltar os cabelos no meio daquela situação e começar a lavar, a enxugar os pés do Senhor Jesus. Que escândalo, meu irmão! Que escândalo! E como se não bastasse, depois de enxugar os cabelos, com os cabelos, os pés de Jesus, ela começa a beijar. E aí, irmãos, se a extravagância já estava grande, ela vai se ampliar mais ainda. Porque na cultura judaica, beijar os pés de alguém publicamente é sinal de completa humilhação. Ninguém fazia isso. De reverência. Aquela mulher se prostra, dizendo claramente com as suas atitudes que Jesus era o Senhor. Irmãos, são atitudes que provam que nós amamos a Jesus. Aquela mulher encontrou algo muito precioso. Aquele homem não entendeu. Ele não compreendeu. Aleluia. Sabe qual é a aplicação dessa parábola? Estou terminando, viu, irmão? Tem paciência comigo. Olha só, depois de acontecer tudo isso, ele julgar na mente, Jesus olha para Simão e diz assim para ele: vês esta mulher? Simão estava vendo ela, mas não estava, sinceramente, sabendo na íntegra o que aquela mulher estava vivendo. Ele só podia ver ela como pecadora e nada mais. É só isso que ele podia ver nela. Ele não enxergava a mulher que sofrera imensamente com seus pecados, uma mulher que tinha sofrido, padecido, que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, que a sua história é modificada, e quando ela escuta que Jesus está lá, ela quer fazer algo por Jesus. Aquela mulher tem assim o seu curso de vida completamente mudado por Jesus, num discurso de Jesus que o Lucas não diz onde foi, mas nos registra que ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E agora Jesus, olhando para a mulher, chamando a atenção do fariseu, diz ao dono da casa, salientando a ele o contraste entre a mulher e a sua atitude. Sabe, amados, a gente chega à conclusão de que todos ali estavam olhando para aquela mulher porque era uma mulher da cidade. Amém? Estão comigo? Todo mundo compreendia. Todo mundo estava olhando para ela. Você não fez nada disso. Essa mulher, desde quando chegou aqui, não para de chorar, não para de me beijar. Você não me lavou os pés. Você não me recepcionou. Você não usou um óleo que fosse qualquer. Essa mulher pegou o óleo mais precioso da sua vida e ela trouxe para me ungir. Você não me honrou. Essa mulher me honrou. E o texto diz o seguinte, irmãos, olha só: não me deste ósculo, mas desde que entrou não tem cessado de me beijar. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Essa ação da mulher fez com que os lábios de Jesus declarassem sobre ela uma palavra de cura. Eu vou repetir. Eu vou explicar para você. Uma palavra de cura. Por quê, pastor? Porque se ela era uma mulher da cidade,
uma mulher da vida. E todos haviam assim. Agora Jesus está dizendo: esta mulher foi transformada, a tua fé, a tua vida, eu te digo, os seus muitos pecados te são perdoados. Tua vida vai ser transformada. Por quê, meus irmãos? Porque nós buscamos tantas coisas, e tantos encontros e reencontros, mas não vamos ao encontro daquele que pode de fato mudar a nossa história. Ela entendeu isso e ouviu dos lábios de Jesus uma palavra de cura. Ela não precisava mais se importar com o que o João, a Maria, o Francisco pensava dela. Ela já sabia o que Deus pensava dela. E quando a gente tem esse entendimento, irmãos, podem nos julgar, podem falar mal, nós estamos nele. Nós sentimos o seu perdão, nós sentimos a sua cura. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E todos ali pasmados, olhando para ela. Mas ali tinha algumas mentes que diziam assim. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Quem é ele? Ela estava alicerçada nesse perdão, irmãos. Por 3 vezes nós vemos no texto, ó. Eu te digo 47, eu te digo, muitos pecados são perdoados. No 48 ele repete: e disse a ela, os teus pecados são perdoados. Percebeu isso? 2 vezes. E por fim ele diz: a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. O encontro com Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus muda a nossa história. Quando eu tiver um encontro com fulano de tal, eu vou ser assim, eu preciso me encontrar com fulano, a minha vida... Não, você precisa se encontrar com Jesus. Vai para a tua casa. Vai em paz. Vai de consciência tranquila. Ninguém mais vai te acusar, mulher. Esse vai-te em paz, esse vai-te em paz, aí está embutido isso. Porque não existe coisa mais importante do que uma consciência tranquila em Deus. Sim ou não? Vai em paz. Ninguém te perturbe mais. Restaurada está a tua serenidade mental. Não permita que nada acuse na mente, nem mesmo na memória, de pecados que você cometeu no passado. Vá em paz. Que tem pessoas que querem, mesmo com Cristo, trazer memória de coisas. Será que Deus fez? Será que Deus me perdoou? Meu irmão, Jesus já perdoou. É você que não larga. O perdão dele é perdão, irmãos. Mesmo de coisas passadas, ficaram para trás. E olha, nem mesmo as sugestões de Satanás, que tanto atina nesses últimos dias, nem mesmo as sugestões de Satanás, que muitas vezes assalta naqueles momentos, porque ele é traiçoeiro, ele só vai procurar momentos que você está fragilizado. Nem mesmo nesses momentos a paz de Deus é tirada de nós. Eu gosto muito de terminar o programa do meu dizendo que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre você. Por que eu digo isso? Porque a paz de Cristo em nós, o mundo pode estar caindo aos pedaços. Eu estou firme em Deus. Por isso que diz, excede todo entendimento. Como é que você compreende a pessoa em paz no meio de uma guerra? É a paz de Cristo. Você entende isso? Não pode ser comprada, não pode ser negociada. É só Deus que nos dá. Amém. Aleluia. Nem mesmo nos momentos de tribulação, aquela mulher jamais poderia trazer à sua memória: vai em paz, vai para a tua
casa, ocupa-te nas coisas do teu Deus, ocupa-te nas coisas da tua família, vai em paz para casa. E quando tiveres feito todo o teu trabalho aqui no sentido da vida, da existência, em tua própria geração, você vai encontrar a paz plena nas alegrias eternas. Em Cristo, eu termino aqui, nós temos paz com Deus. Um encontro inesperado, que não estava planejado pela mulher. Eu vou chegar lá, vou fazer isso, Jesus vai estar sentado, vou lavar seus pés. Nada disso foi planejado. Ela simplesmente não deu ouvidos, porque o seu coração, cheio de gratidão, buscou em Cristo a nossa verdadeira paz. Nem mesmo o fariseu que montou toda aquela sorte da situação deixou de ser amado por Jesus. Jesus o amou, Ele nos ama, ama você que está aqui nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você se sente amado por Cristo? Amado pelo Senhor? Irmão, aquela mulher amou e foi amada por Jesus. Aquele homem amou pouco, mas mesmo assim foi amado por Jesus. Todos receberam perdão. Glória a Deus. Jesus amou, Ele nos ama. E João diz que é incondicionalmente. Um amor extremo. Mas às vezes nós não conseguimos, como essa mulher que foi extravagante, retribuir o amor que temos recebido de Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia. Ele te ama. Mas pastor, estou vivendo tantas coisas na minha vida. Ele te ama, filha. Ele te ama, querida. Ele te ama, meu amado. O sacrifício dele é maravilhoso. E nessa noite você pode ter um encontro que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai mudar o teu coração, que vai mudar para sempre os teus conceitos. Quando Jesus nos encontra, nós não saímos mais igual. Jesus não é apenas um obrador de milagres, Jesus é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. É aquele que tem todo o poder sobre a nossa vida. E quando Ele disser assim, vem, vai vir. Basta uma palavra dEle, irmãos. E é por isso que esse amor nós podemos encontrar hoje, aqui e agora. Eu quero que você feche os olhos, nós vamos orar neste momento. Nós vamos interceder. E se você deseja se reconciliar aqui nesta noite, no seu lugar você só vai levantar sua mão aí onde você está. Simplesmente assim. Pai, eu quero nesta noite experimentar deste amor. Eu quero me encontrar contigo, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus vivente. Você tem esse desejo no seu lugar, levanta a sua mãozinha assim, ó. Eu quero te servir, Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo do que vão falar de você, porque Ele cuida de nós. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus eu quero te agradecer por esta palavra desta noite que nos ensina sobre amor, sobre perdão, sobre como o Senhor tem nos amado, tem amado a igreja, tem amado, Senhor, a Tua criação, Pai. O Senhor fez, Senhor Deus, todas as coisas com propósito. O Senhor nunca planejou o nosso mal, nunca planejou, meu Pai, a destruição, mas ao contrário, o Senhor deseja sempre, aleluia, que o nosso coração esteja arraigado em Ti, Senhor.
Nós que muitas vezes tomamos caminhos diferentes, Senhor, e os nossos caminhos sempre são caminhos tortuosos, mas os teus caminhos são caminhos de vida. E nesta noite, como esta mulher encontrou em ti, Senhor Deus, a razão de uma gratidão sem limite, Pai, que possamos nessa noite entregar-nos a ti de maneira, Senhor Deus, aleluia, sem reservas, de todo o nosso coração, Pai, porque a quem muito ama, muito perdoa, Senhor. A quem muito ama, muito perdoa. A quem pouco ama, pouco perdoa, Senhor. E a tua palavra diz que o amor encobre multidão de pecados, meu Pai. Nos ajuda a amar aqueles que nos aborrecem, que nos perseguem. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a, meu Senhor, abençoar, Senhor, de uma forma especial. Deus, muito obrigado pela vida do teu povo aqui presente, por cada pessoa, nas suas realidades, meu Pai. Visita, Senhor Deus, com a tua graça, os lares, os filhos, meu Pai. Visita, Senhor, a família nesta noite aqui representada, Senhor. Que esse Jesus se encontre dentro da nossa casa, se encontre, Senhor, no seio da família, Senhor, porque quando tu está presente, as coisas são ordenadas, meu Pai. Aleluia, tu traz sempre paz, tu traz sempre a palavra de amor e de direção para a nossa vida, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por este tempo aqui presente, pela vida da tua igreja, em nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Pau do Senhor, fique de pé.